Andrioli por falar, né, no Saci, que é um personagem muito, talvez um dos protagonistas, não é, do nosso folclore. O que dizer? O que vale a pena chamar aqui sobre Saci? O que fazem os observadores de Saci? Antes de escrever O Sítio do Capão Amarelo, Lobato faz, em 1917, um inquérito sobre o Saci, que ele reúne 70 depoimentos enviados por leitores sobre Saci. Então, ali, a gente já tem o primeiro grande trabalho de pesquisa sobre Saci do Brasil, né? Em que a gente tem várias versões de Saci, Sacis que são mais agressivos, Sacis que são mais amigáveis. Como é que a gente consegue pensar o Saci hoje enquanto um mito ainda tão presente na sociedade? Por que hoje a gente ainda vê o Saci tendo tanta relevância quanto no passado, né? Por que hoje a gente tem Sociedade de Observadores de Saci? Por que hoje a gente tem Associação Nacional dos Criadores de Saci, né? Que são várias ONGs que vão trabalhar com esse mito? Por que as crianças vão falar de Saci? Por que a gente se identifica tanto? É porque eu entendo que o Saci é um mito que vai responder à impostura, né? O Saci vai nos convidar a usar da sagacidade, do humor, da ginga para enfrentar os poderosos. E os poderosos estão aí desde sempre, né? Aqueles que o Saci enfrenta, eles são os mesmos de 100 anos atrás, né? Ainda é o Saci que enfrenta o racismo, ainda é o Saci que enfrenta o poder econômico, agrário, né? Ainda é o Saci que vai estar respondendo a tudo isso. Então, por isso, ele ainda faz tanto sentido no campo e na cidade, seja como Saci urbano, né? Seja no campo, como os Sacis de vários outros nomes que a gente conhece. E nessa questão diz muito, né, esses personagens dizem muito sobre a identidade de um povo. E como é que nasce uma tradição pensando nessa ligação com a nossa identidade? Essa ligação entre identidade nacional e o folclore, ou a cultura popular, ela é uma criação de intelectuais, não do próprio povo, né? Ela é criada no século XIX, na Alemanha, justamente essa ideia de que a identidade nacional alemã, ela reside nos costumes populares, ou seja, porque eles eram locais. Então, a nossa identidade está na nossa cultura mais profunda. E isso se difundiu para diversos países, né? E muitas vezes o que nós acreditamos ser brasileiro não é totalmente brasileiro. Muitas coisas que, por exemplo, muitas festas, né? As festas juninas são genuinamente brasileiras. Não, elas vieram da Europa. Elas foram trazidas pelos portugueses, né? Elas fazem parte do ciclo do folclore, o ciclo junino, só para dar um exemplo. Então, mas no Brasil isso ocorre também, a relação entre cultura, folclore, cultura popular, cultura que vem do campo, da raiz, a nossa essência vem da cultura popular, da cultura campesina, etc. E muitas coisas, quando chegam aqui, ganham elementos da nossa cultura, não é, Adriana? Isso acontece também na alimentação, nos nossos pratos. Sim, vai se transformando pela disponibilidade e pela também diversas influências. Acho que o caso do consumo do feijão é bem emblemático, de diversos pontos, né? Primeiro que os portugueses consumiam feijão com caldo, mas eram outros feijões. Quando chegaram aqui, invadiram as terras brasileiras, encontraram a espécie nativa, então começaram a fazer receitas que eles já faziam nas terras de origem, mas com espécies nativas. Os povos originários, por sua vez, comiam principalmente o feijão sem caldo. Mas tem uma história interessante, que hoje o feijão mais consumido é o feijão carioca, que na verdade não é carioca, né? É uma mutação genética de São Paulo. E aí ele foi da década de 70 e ele passou a ser incentivado pela Embrapa, porque ele tinha uma alta produtividade e hoje é o feijão mais consumido. Só que ele só tem 50 anos de história e ele já é tradicional, digamos assim, né? O feijão mais consumido no Brasil. E eu acho que ele é bem emblemático para a gente pensar uma frase de um historiador italiano, Massimo Montanari, que diz assim: a tradição é uma inovação que deu certo. Para mostrar essa dinâmica, né? Como a cultura é dinâmica e algumas coisas permanecem e outras se transformam. Esse é, acho que, um caso É verdade, né? Como a professora colocou, a gente remete a algo lá atrás e não, né? Está em constante transformação, como o feijão aí, 50 anos, né?